Olá, professores! Eu sou Rafael Pavlina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a concepção de ensino do material didático. Provavelmente você já viu nas páginas iniciais dos nossos materiais que há uma escrita sobre a concepção de ensino. Isso é de extrema importância e todos os professores precisam saber qual é o tipo de concepção de ensino presente no material para conseguir entender de que maneira deve levar as suas aulas. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Então vem comigo que agora você vai entender um pouquinho sobre a concepção de ensino do material do sistema Aprende Brasil. O livro didático do professor é composto dessa concepção de ensino e de sugestões de encaminhamentos das sequências didáticas desenvolvidas também no livro do aluno, servindo como material de formação continuada, atualizado, segundo os marcos da Lei de Diretrizes e Bases, que determina, entre outras coisas, a valorização dos profissionais da educação nacional. Marcos legais que embasam o material didático de arte, a orientação é que para o ensino de arte no Brasil origina-se na própria Constituição Federal de 1988. O artigo 205, que indica como a educação é direito de todos e dever do Estado, da família, define como seu objetivo o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O artigo 206 explicita que na lista de princípios que regem o ensino, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Mais adiante, no artigo 208, legisladores enfatizam que a efetivação do dever do Estado com a educação se dá mediante a garantia de, abre aspas, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, fecha aspas. Atendendo a tais princípios, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que a disciplina A Educação Escolar Brasileira define no artigo 26 a necessidade de uma base nacional comum curricular e torna o ensino de arte, especialmente em suas expressões regionais, um componente curricular obrigatório da educação básica. Também estabelece as 4 linguagens que compõem essa disciplina: artes visuais, dança, música e teatro, além de destacar a necessidade de exibição de filmes de produção nacional e do estudo da cultura afro-brasileira e indígena. As diretrizes curriculares nacionais atualizadas em 2013, após a entrada em vigor do ensino obrigatório de 9 anos para os anos iniciais do ensino fundamental, definem 3 conjuntos de princípios para a adoção dessas políticas educativas e das ações pedagógicas, sejam elas éticas, políticas e estéticas. E ainda sobre o último, detalha estéticos, de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade, de enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, de valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira, de construção de identidade plural e solidárias, escritas na BNCC. Finalmente, em 2017, o Ministério da Educação publicou a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana, integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Para o ensino da arte nos anos iniciais do ensino fundamental, a BNCC considera tanto as culturas infantis tradicionais quanto as contemporâneas, dando continuidade ao trabalho organizado em campos de experiência na educação infantil. Também ressalta que nos 2 primeiros anos as interações vividas pelas crianças são ressignificadas pela alfabetização. Esse processo de sistematização de leitura, fala, escrita e escuta
também se estende às práticas corporais e de expressão artísticas, em situações de experimentação formal. O desafio do material é apresentar habilidades nas 4 linguagens: música, teatro, dança e artes visuais, as 4 linguagens artísticas, explorando relações e articulações entre elas por meio da escolha de um tema norteador, centrado nos interesses das crianças e nas culturas infantis. Além de buscar ampliar essas práticas com o uso das tecnologias. Antecedendo o descritivo das habilidades a serem desenvolvidas em cada etapa do ensino, a BNCC apresenta também as competências específicas de arte para essa etapa. Vamos lá. A primeira, explorar, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos, a dialogar com as diversidades. 2. Compreender as relações entre as linguagens de arte e as suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. 3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, principalmente aquelas manifestadas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira, sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em arte. 4. Experienciar a lucidez e a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da arte. 5. Mobilizar recursos tecnológicos como forma de registros, pesquisa e criação artística. 6. Estabelecer relação entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção e de circulação da arte na sociedade. 7. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. 8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. 9. Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com as suas histórias e diferentes visões de mundo. Essas são as 9 competências específicas para a área de arte. O material de arte também sustenta a arte para quê? Afinal, para que serve a arte? Essa é uma pergunta que há muito tempo alimenta discussões entre pesquisadores, artistas e educadores. Há quem considere que a arte não tem mais função, ou seja, nem deve ser um meio para alcançar um fim, seja ele político, social, espiritual, entre outros. São os que defendem a arte pela arte, como meio de combater qualquer subordinação das obras estéticas às imposições sociais. Mas o fato que a apreciação e a produção podem dar ao nosso olhar um jeito especial de ver o mundo. A arte assume inúmeras funções. Diante de uma pintura abstrata, muitas pessoas se perguntam: o que é isso? Para que serve? A primeira reação, muitas vezes, é combatê-la, discordar dela, pois a arte nem sempre confirma as nossas convicções. Para ouvir o que essa obra tem a dizer e compreendê-la de fato, é preciso exercitar a nossa sensibilidade. E é isso que acontece pela exposição às mais variadas experimentações artísticas. É a chamada fruição, que se refere ao deleite, ao prazer, estranhamento, a questão de sensibilizar durante a participação das práticas artísticas e culturais. O exercício da fruição e das demais dimensões de arte, privilegiadas pela BNCC, que são
criação, crítica, estesia, expressão e reflexão provoca transformações no indivíduo, já que a experiência estética une à razão outros componentes de percepção, como a memória, sensibilização e a imaginação. Podemos enxergar na arte, além da leitura puramente estética, técnica, uma forma de compreender a história e a política, ou ainda, uma forma de contestar. E a arte também serve como meio terapêutico para ajudar o indivíduo a evoluir. Nesse sentido, a proposta de Alain de Botton e John Armstrong, no livro de Arte como Terapia, surge como uma inspiração no contexto do ensino fundamental. Para esses autores, a arte nos fortalece em 7 fragilidades psicológicas, da memória fraca à incapacidade de apreciar detalhes sutis. Podemos gostar da mesma obra considerada importante por outras leituras, mas será por motivos diferentes, porque ajudaram a nossa alma. Obter algo com a arte não significa apenas aprendermos a seu respeito, mas também uma autoinvestigação. Teremos de estar dispostos a olhar de dentro de nós mesmos e reagir ao que nós temos, ao que nós vemos. O material didático de arte do Sistema de Ensino Aprende Brasil propõe o acesso à experiência estética em sala de aula pela via do autoconhecimento e da autoinvestigação. O que se evidencia, por exemplo, nos títulos de cada volume. Por exemplo, o primeiro ano, o Eu e a Arte, Meu Corpo na Arte, Eu por Inteiro, Eu no Mundo do Couro, das Máscaras, o poder transformador da arte. Esse material se inscreve em uma tradição de arte e educação brasileira, como explicita Ana May Barbosa, que bebe da fonte da filosofia do filósofo John Dewey. Um pensamento comum no sistema educacional brasileiro, desde o início do século XX, por exemplo, é a crença no poder da educação como um instrumento de reestruturação social, também bastante frequente nas afirmações que encaram o conhecimento como uma operação empírica. Dito de outro modo, o pensamento de John Dewey colocou à prática o foco, defendendo a valorização da capacidade do pensar dos alunos em procedimentos que unem a teoria e a prática, assim como a necessidade de questionar e problematizar a realidade. Também ao John Dewey o pensamento que é necessário basear atividades em assuntos de interesse e expectativa das crianças. Essa ideia se encontra arraigada em modos que celebram, como fator essencial, a exploração das possibilidades e disposições das crianças. As atividades e as orientações presentes aqui no livro de material de arte do Sistema de Ensino Aprende Brasil pretendem contribuir para o desenvolvimento das competências e das habilidades de forma mais significativa, responsável e prazerosa, identificando os interesses da criança, sem, no entanto, cair no, como diria Ana May Barbosa, a mera sedução ou suborno pelo prazer. A arte ativa o cérebro e promove a integração emocional, cognitiva e sensorial das pessoas. Para que isso se concretize em todo o seu potencial, o livro de arte lança mão de alguns preceitos da transdisciplinaridade, como a compreensão da realidade com base nas integrações das ciências, das artes, das tradições, indo além das disciplinas. A ação precisa respirar a arte, área do conhecimento extremamente subjetiva, que oferece novos sentidos alinhados à ludicidade, ao afeto e, sobretudo, à reflexão. A escola inovadora é norteada pelo paradigma da complexidade que propõe uma visão crítica e, com isso, nós encerramos aqui a ideia da concepção didática do ensino do material do Sistema Aprende Brasil. Eu espero que você, professor, a partir desses esclarecimentos, consiga repensar as suas aulas e repensar a sua prática. Afinal, é através da nossa prática em sala de aula que nós vamos estimular os nossos alunos e transformá-los em seres pensantes em formas diferenciadas para mudar a sociedade. Aprender sobre as concepções didáticas e de ensino fazem com que você, professor, valorize o aprendizado e o conhecimento do seu aluno. Até a próxima etapa.